Bom, senhoras e senhores, muitas boas tardes, não só hoje, como as próximas. Nós agradecemos a nobre audiência de vocês. Esperamos que tenham tido uma ótima Páscoa, em paz, em casa, preparados para o renascimento, lato sensu, no sentido amplo, renascimento não só na questão religiosa, espiritual, mas para esse mundo novo que nós teremos depois desse túnel. Sim, existe luz no fim desse túnel do Covid-19, mas o mundo será certamente outro. E esse mundo novo nos inspirou a antecipar o lançamento da UE Educação, uma ideia antiga, uma ideia de disseminar educação financeira e previdenciária por meio da internet. E essa oportunidade do Covid-19 fez com que antecipássemos o início de funcionamento da UE Educação. Estreamos dia 3 de abril, dia do atuário, trouxemos 2 renomados atuários, agradecemos a presença do Dr. Felinto, do Dr. Evandro Oliveira, que abrilhantaram esse espaço com suas teses, antíteses, sugestões propositivas, objetivas, diante desse cenário desafiador, que é o Covid-19. Então, agradecemos a audiência de vocês na primeira transmissão, as sugestões. Graças a Deus, o resultado, tanto de público quanto de crítica, foi muito bom, o que nos desafia para montar essa segunda transmissão. Naquela oportunidade, nós dissemos a vocês que faríamos uma pesquisa de qual seria o tema escolhido para a nossa segunda transmissão, e com uma certa folga ganhou o tema investimentos. Tá? Então, nós estamos começando essa segunda transmissão, ações para a gestão de portfólios e comunicação com o participante, dando as boas-vindas aos nossos convidados especiais. Nós temos 2 consultores renomados, Dr. Everaldo França, da PPS, Dr. Jordano Santos, da Inove Advisory. Temos 2 gestores que se destacam nas suas respectivas classes de ativos. Estou falando doutor pelo conhecimento de vocês, mas o André Lapor, da Finland Capital, e o Ulisses Nene, da Sparta Fundos. E nesta transmissão eu tenho o conforto de estar do lado do meu sócio, André Meirelles, que vai me ajudar a mediar esse debate, que vai durar aproximadamente 1h30, tá? Para brindar vocês que estão em casa aí com um debate aí certamente de alto nível, dados os nossos convidados mais do que especiais. Nós agradecemos ao apoio de toda a equipe da UE Educação, da JCM Consultores, da UE Investimentos, que nos apoiaram para a elaboração dessa segunda transmissão. Então, senhores, sejam bem-vindos, muito obrigado aqui pela presença de todos. E nós vamos começar aqui o nosso debate com os 2 consultores, tá? Com o Everaldo e com o Jordano, fazendo uma rápida contextualização. Eu não sei se o áudio está bom para todos. O áudio está bom? Ok. Fazendo uma breve contextualização, porque nós já tínhamos um cenário muito desafiador. É bom a gente lembrar para aquele que nos assiste em casa que a gente já vinha enfrentando adaptações à reforma trabalhista, a reforma do regime geral de previdência social, a mais abrupta dos últimos anos, a reforma dos regimes próprios de previdência, uma revolução na área de TI, uma revolução na área de comunicação com os participantes e assistidos, ou seja, já era premente a necessidade de educação financeira e previdenciária, e veio esse tsunami que vem acontecendo no planeta, Covid-19. E a primeira pergunta, e aí dentro de um contexto ainda de considerações iniciais, Everaldo, como é que você viu a indústria de fundos de pensão de janeiro para cá, notadamente no que se refere ao seu objetivo de poupador de longo prazo? Como é que você está vendo o que aconteceu, o que está por vir? Como é que você, de fato, resume as suas primeiras percepções com relação a esse ano? Boa tarde a todos, todo mundo que está nos assistindo. Realmente, o aspecto importante é o que você comentou, né, Zé Edson?
os fundos de pensão, por terem característica de investimento de longo prazo, eu diria até que eles são os privilegiados nesta situação. O investidor pessoa física se comporta de outra maneira. Ele tem seus orçamentos, ele tem sua vida, sua necessidade de liquidez, e o plano de previdência é um bicho diferente. Então, o plano de previdência é aquele que tem a condição de ser gerido com um olho no longo prazo. E os seus gestores, os seus diretores, os seus administradores podem ter um pouco mais de sangue frio numa hora dessas. Esse é o primeiro ponto. Como é que eu vi as entidades nesta crise? Eu vi elas bem diferentes do comportamento que elas tiveram em 2008. Em 2008, eu tive muito trabalho para convencer muita gente a não vender. Aliás, o contrário, por exemplo, em 2002, que a Bolsa estava, o Ibovespa estava a 8.500 pontos, eu tinha dificuldade de convencer as pessoas a comprarem. E às vezes o pessoal fala, mas nessa crise você quer comprar? Mas é exatamente na crise que eu quero comprar. Claro, eu tenho que escolher o que comprar, não é sair comprando qualquer coisa. Então, analogamente, também, quando estoura uma crise dessas, qual foi o primeiro aspecto? O pânico. Fevereiro, março, pânico. Quando há o pânico, os agentes financeiros, econômicos, saem vendendo loucamente e ninguém sabe fazer conta. Aí a gente ouviu coisas como o PIB vai cair 20%, as coisas assim, meio exageradas, mas eu não conseguia quem desse uma projeção um pouco mais embasada. Agora a gente começa a ouvir, o PIB vai cair 4%, vai cair 3%, vai cair 6%, não sei. Mas agora tem números. E antes ninguém sabia fazer conta. Na hora que ninguém sabe fazer conta, na hora do pânico, é a melhor hora para sentar, ficar quietinho e esperar. Mas não era melhor ter vendido na primeira queda de 10%? Agora eu sei. A gente costuma chamar esse tipo de gente de profeta do passado. Aquele que pega o jornal de hoje e diz tudo o que você devia ter feito ontem. Está cheio de gente por aí assim no mundo. Mas vamos lembrar que a crise, a pandemia começou na China, vai vir, não vai vir. Tal. Quando a coisa se materializou, foi com uma velocidade nunca vista. Eu participei de uma videoconferência com o nosso parceiro lá nos Estados Unidos. Eles falaram que a queda do mercado de ações lá foi numa velocidade nunca vista antes, sem precedentes. Foi tudo muito rápido e muito violento. Então, até me lembro de uma outra dessas lives que eu vi com um grande gestor, que o pessoal perguntou sobre diversificação. Falou assim, olha, gente, agora não é mais hora de diversificar, agora não é mais hora, agora já foi. Temos que ver o que se faz daqui para frente, obviamente. Eu costumo dizer, tem uma entrevista minha que saiu no blog da Abrap, quem quiser ver, da outra sexta-feira, que eu repito de sempre. Gente, as lições são velhas, são as mesmas lições. A gente na Uniabrap, nas nossas aulas na Uniabrap, a gente insiste. Diversificação. Ok, quando a gente fala de carteiras líquidas, a diversificação na hora da crise, do pânico, tudo cai junto. A história de correlações baixas e tal, vai tudo para o beleléu. Tem uns gráficos históricos que mostram como na crise do México em 94, crise da Ásia em 97, crise da Rússia em 98, eu posso listar todas, as correlações entre as bolsas no mundo inteiro, que eram baixas, ficam altíssimas, vão a 80%, 90%. Então, nesta hora, a diversificação não nos ajuda, ela nos ajuda em tempos mais normais. Porém, eu estou falando de diversificação de ativos líquidos. Quando a gente olha o que segurou as carteiras, o que é que fez a cota do plano de previdência oscilar menos? Claro que no plano BD, quem tem carteiras de ALM com casamento de fluxo de caixa e esses papéis, as NTNBs, estão marcadas na curva, ou seja, não há mercado todo dia o valor oscilando, essas têm estabilidade. Mesmo nos planos CDs. Bom, quem montou carteiras boas de FIP, a parte do FIP é um fundo que não tem a cota marcada todo dia, ela não tem volatilidade diária.
eu acho, tenho até que aproveitar para falar da demonização de algumas classes de ativos, né? A FIP deu problema. Bom, não é porque alguém usou um martelo para matar alguém, ao invés de fazer um trabalho de marcenaria, que o martelo é um objeto nocivo, né? Maligno. Tem FIP, tem FDIC bom, tem de tudo. Você pode usar para o bem e usar para o mal. Podemos voltar a discutir isso em algum momento. Mas o que ajudou muitas carteiras foi aquela partezinha pequena de empréstimo a participantes, segura um pouco, mas eu vi neste momento os planos, os dirigentes, com muito mais serenidade do que há 12 anos em 2008. Eu não tive dificuldade em falar, olha, não é para vender. Eu tenho 3 coisas para dizer nesta hora. 1, o mundo não vai acabar. 2, não venda, na pior hora. 3, vai melhorar, mas antes vai piorar. Por quê? Inclusive, se a gente olhar o que vai acontecer nos mercados, eu não sei. Se alguém disser que sabe, ou está mentindo ou está mal informado. O que eu sei é o seguinte, que esta pandemia, este tipo de vírus, assim como outros, tem em ondas. É só ver o que está acontecendo em Singapura. Em Singapura, tentaram começar a flexibilizar alguma coisa, já volta a subir o nível de contaminações. Isto vai acontecer em tudo quanto é lugar. A hora que começarem a flexibilizar, volta. Então, eu não tenho a menor ideia de quando é que nós vamos retomar a vida normal. Eu só sei que as crises é que apresentam oportunidades interessantíssimas. Nós vamos falar das oportunidades mais à frente. Ok, Everaldo, obrigado aí. Jordano, as suas considerações, na esteira do que está comentando o Everaldo, as suas considerações com relação a esse início de ano e aí sob o foco de investidores de longo prazo. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou aproveitar algumas coisas que o Everaldo comentou, que eu acho que são bem importantes. Assim, o investidor ele está ficando um pouco... Ele vem ficando calejado com o tempo, né? Então, se a gente olhar, o Everaldo citou 2008, a gente teve uma mudança bem significativa recentemente na parte principalmente de renda variável, esses ativos que têm um pouco mais de volatilidade, mas que têm mais prêmio, principalmente depois de 2016, quando a gente teve uma mudança do governo, uma direção, uma busca maior para as reformas. Só que aí no meio do caminho teve delação. Então, assim, o fundo de pensão e o investidor no geral viveu em pouco tempo alguns picos de volatilidade bem interessantes para testar um pouco a paciência e essa frieza na hora de fazer gestão. E isso, assim, eu concordo 100%. Assim, os fundos de pensão vêm aprendendo e aprenderam que um movimento que você faz olhando o curto prazo, ele pode prejudicar e muito o longo prazo, na verdade. Se você tentar correr atrás de alguma coisa em pouco tempo, ele pode prejudicar muito o plano lá na frente. Então, assim, esse período agora, eu vi, é lógico, o fundo de pensão ele tem para quem responder, que são os participantes. A grande tarefa do fundo de pensão nesse período, em controlar o que ele pode fazer ou o que ele deve fazer na carteira, foi trazer tranquilidade para o participante para pensar um pouco mais para frente. Porque, pessoal, se a gente olhar dados, se a gente olhar números, a gente vai ver, poxa, mas o IMAB está caindo 12 no ano. Só que se você colocar 2019 na conta, o IMAB dá 13, dá 15. Então, assim, muito mais do que o CDI. Então, é a questão de você olhar o período que deve ser olhado para o fundo de pensão. E aproveitar o curto prazo, que eu acho que isso o pessoal também tem olhado. Assim, é claro que ninguém está tomando uma decisão rápida de aumentar a posição, está todo mundo esperando um pouco para ver como esse mercado vai se comportar. Mas a verdade é que o fundo de pensão ele é aquele investidor que ele tem o tempo para investir, só que ele tem que ser cobrado no tempo. Se ele for cobrado no curto prazo, as coisas começam a sair um pouco de mão. Mas, no geral, o que a gente tem visto da maioria dos fundos de pensão é uma frieza maior agora em relação aos investimentos. A gente sabe que hoje um processo, essas diversificações da carteira, até que o Everaldo comentou também,
hoje a gente vai olhar, assim, mesmo a bolsa lá fora caindo muito, o dólar subiu muito aqui, então ainda alguma coisa no investimento no exterior segurou, mas são parcelas pequenas, né? Então, assim, só que numa outra ponta, a gente não teve um cavalo de pau nos juros local. Então, assim, a política de investimento, até que está sendo muito discutida agora, vai ter que mudar a política, não vai ter que mudar. A verdade é que as políticas de investimento elas foram feitas para um cenário não pensando no curto prazo, e pensando no Brasil no nível de juros mais baixo. E para esse nível de juros mais baixo, a flexibilidade em ativos que antes não estavam sendo aplicados ou que tinham um percentual de alocação menor, ela já existe. Então, assim, eu acredito que hoje as políticas de investimento elas estão preparadas para pegar o que tem de oportunidade, tá? É claro que não dá para você falar, concordo, não tem como você falar que o cenário hoje é de oportunidade de você fazer 100% do que tem que comprar de bolsa, não é isso, mas a gente vai falar até um pouco mais para frente. Mas eu acredito que os documentos eles estão preparados. Os limites que tem hoje de controle em política, eles têm, assim, as políticas eles têm muitos limites. E também não dá para você avaliar um limite, por exemplo, de risco de mercado, pegando um mês como parâmetro. Então, eu acho que isso ficou bem claro para os fundos de pensão. O pessoal tem trabalhado no que precisa trabalhar agora, que é um outro tema que a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação. E o pessoal também tem trabalhado para começar a ajustar as carteiras em função do que pode aparecer como oportunidade. Então, assim, apesar dessa crise toda, eu acredito, assim, pelo que a gente tem de cliente, que a gente conversa com o mercado, é que o público fundo de pensão é um público que está muito mais, está entendendo muito mais hoje como que funciona esses períodos de pico, até porque recentemente a gente já passou por alguns, e se for mais para trás, lá 2008 vai ver também, e concordo que era muito mais difícil você segurar a carteira antes. Então eu acho que teve uma evolução muito grande, assim, muito grande do ponto de vista de entendimento, tá? Maravilha, Jordano. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Sem mais delongas, endereçar esse assunto de como eles viram esse começo de ano, aí, a entrada da crise para os gestores. Nós temos aqui hoje o André Laporte, da Vinland Capital, e o Ulisses Neme, da Esparta Fundo de Investimento, cada um respondendo por suas classes de ativos sob gestão, para tentar compor bem esse cenário, embasando aí as colocações do Jordano e do Everaldo. Então, vou começar pelo Laporte. Laporte, como é que a gente almoçou recentemente aí em São Paulo? Acho que foi na minha última ida a São Paulo, a gente almoçou, e na época você até comentou comigo que o teu ponto de referência naquele momento, onde ainda não estava muito clara o tamanho da crise que estava por vir aqui no Brasil, as coisas ainda estavam funcionando. Eu estava em São Paulo, inclusive, moro no Rio de Janeiro. Era sua irmã lá na Itália, que mora numa pequena cidade da Itália, que aquilo tinha sido uma grande referência para você. Então, assim, como é que você viu essa entrada na crise aí e o começo do desempenho da Vinland, dos fundos nesse mês de março e esse início de abril especificamente? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, contribuindo aqui para um diálogo, uma discussão, para tentar entender aí um pouco, aprender com vocês aí um pouco do que se passa. Eu acho que o Everaldo, ele, na fala dele, foi bastante interessante, que ele começou a reviver as crises passadas, e eu comecei a ficar com mais calafrio ainda. Porque você vai, né, eu acho que a vida de gestor, ela simplesmente quantas crises você passou ao longo da sua carreira, com certeza uma é totalmente diferente da outra, claro, sempre tem uns pontos similares que a gente tenta trazer isso para dentro da gestão, mas a gente sempre fica com o pé atrás. Então, uma das coisas que eu sempre faço, assim, a grosso modo, a gente está sempre preocupado, né? A preocupação é uma natureza que deve ser, inclusive, da natureza de qualquer gestor, porque às vezes quando você está em mares calmos, né, começa a vir aí uma tempestade, e se você não estiver preparado, você vai ser pego.
Então, no caso da Vinland, a gente entrou em 2020 bastante eufórico com o Brasil, no sentido né, das reformas indo para frente, no sentido, né, do crescimento da economia, né, o PIB. Porém, a gente estava extremamente preocupado, eu diria que estava um pouco preocupado, né, com o que seria fora do Brasil, principalmente Estados Unidos. Por quê? Porque 2020 né, a gente está falando muito pouco disso agora, e com certeza a gente tem um assunto muito mais importante para se lidar, mas a gente tem as eleições americanas acontecendo, né, desse ano. E aquilo, na nossa cabeça, ia trazer, em algum momento provavelmente vai voltar a ela, momentos de volatilidade grande do mercado lá fora. E é muito difícil, né, o mercado emergente, né, que é o nosso caso, a gente se enquadra nele, a gente está totalmente vivendo no nosso próprio destino, né? Então, a gente é sempre, de certa forma, contaminado com alguns movimentos que acontecem lá fora. Então, nosso cenário é que a volatilidade dos mercados iam começar a acontecer em março. A gente não tinha a menor ideia que ia vir coronavírus, né? Como o Everaldo falou, eu concordo plenamente. Todo mundo foi pego de surpresa e eu não tenho resposta quando isso vai acabar, a gente vai entrar nesse tema depois. Só que eu já entrei com com alguns hedges. Então, no fundo de ações, a gente tinha umas puts compradas a 100 mil pontos. Que eu me lembro na época inclusive, que eu cotei para botar no portfólio, a pessoa do outro lado da linha falou: pô, mas você está vendo uma coisa que eu não estou vendo? Eu falei: pô, não estou vendo, mas eu quero ter um hedge. Enfim, esse hedge com certeza fez bastante efeito bom dentro da carteira. E assim começou, então a gente começou já com o pé, né, um pouco para trás. Isso, quando começou, né, o movimento, né, do coronavírus, isso com certeza afetou bastante, né, nossa parte de análise estratégica, porque a gente identificou que era uma crise. Então, toda vez que você identifica uma crise, você tem que tomar certas precauções dentro do portfólio. Então, no caso desse, a gente já tinha put, mas a gente começou a diversificar mais, procurar mais proteção rápida, e isso se beneficiou. O fundo macro, a gente subiu 1,60 no mês de março, né? No ano a gente está para cima 3,10. O fundo de equities, né? A bolsa está caindo 33, a gente está caindo 7, então deu uma boa protegida também. Isso e o que a gente procura fazer, né, nessas horas, em vez de tentar, né, que é impossível você identificar qual o momento certo de entrar, com certeza, quando a crise já bate, eu concordo de novo plenamente com o Everaldo, com o Jordano, né, a hora de vender, você tem que segurar, se acredita naquela tese, a menos que alguma coisa tenha mudado, né, e você manter aquele portfólio. Só que existe também várias oportunidades, principalmente lá fora, que a gente identificou, de fazer umas arbitragens, né? A gente fez muito isso para o fundo macro também. Então, a gente via dois ativos totalmente descorrelacionados, porque um foi bastante impactado, o outro ainda não tanto, ou talvez não seja. E você consegue amenizar o teu risco, né, em estruturas não tão, digamos assim, direcionais, né, tentando pegar e tentar encontrar aí qual é o ponto certo de entrada dentro dos portfólios. Claro, com certeza, se a gente já estava eufórico, muitas coisas vão mudar, tá? A gente pode entrar depois um pouco mais dentro dessa crise. Acho que até um dos temas, a gente vai falar um pouco aí da crise de 2008, que tem uma correlação boa, mas tem muitos ativos no Brasil que se tornaram bastante atraentes, né, na Bolsa. Então, né, nossos fundos de long only, a gente começou, né, a aumentar certas posições, porque a gente nunca... Né, quem imaginaria, quando a Bolsa esteve lá nos 120 mil pontos,
a gente fosse imaginar, putz, agora estou conseguindo comprar 50% mais barato, né? Ali é tipo, putz, perdi o bonde, putz, que eu... Né? Então começa a ser um pouco mais difícil de achar aquela oportunidade. Só que nossas companhias aqui no Brasil são excelentes, né? São bem geridas, têm capital. Então, uma das coisas que a gente fez rápido logo no começo do cenário, né, que é tentar identificar a liquidez do sistema financeiro, né? Primeiro na parte econômica, depois a gente vai para a parte das empresas. E a gente, grande parte das empresas, né, tirando uns setores que são mais afetados, tipo o setor aéreo, que vai demandar, né, um pouco mais de engenharia financeira, o resto está bem capitalizado, porque a gente deu, né, de certa forma, deu até sorte, porque a gente veio de anos muito bons, da qual a gente teve muito envolvimento na área de mercados capitais, tinha muito follow-on que vieram para o mercado, e a maioria dessas empresas, elas não conseguiram, teve tempo hábil de fazer aquisições ou de investir em nova planta, então eles ficaram com aquele caixa todo, que de certa forma beneficiou eles muito nesse momento, né? Então isso com certeza foi um plus aí, mas a gente está o cenário, ele continua sendo um cenário que a gente não pode baixar a guarda, é um cenário extremamente desafiador e eu acho que vai perdurar por um certo tempo. Então ter paciência, ter, né, fazer análise boa, né, botar o que é bom dentro do portfólio, ter as proteções, dependendo do fundo que você toca, e surfando isso, porque eu concordo plenamente, isso aí vai ser mais outra crise que vai passar e a gente vai ter muita oportunidade, né? Até porque, né, o mundo como um todo, existe abundância de dinheiro, né, de todos os FEDs, dos bancos centrais no mundo inteiro. Então, isso, com certeza, no final dessa história, a gente vai ter um expansionismo aí, talvez nunca visto, por causa dessa situação confortável que os bancos centrais vinham acumulando ao longo desses 10 anos. Nos Estados Unidos foram quase 11 anos de crescimento forte, né? Então, isso traz, com certeza, uma proteção nesse sentido de liquidez. Maravilha, Laporte. Bom, agora, eu imagino que tem muita gente já se perguntando por que eu não tenho os fundos da Wieland no meu portfólio, né? Depois desse desempenho, nesse sufoco todo, vocês conseguiram surfar essa onda bem aí. Graças a Deus, está dando tudo certo aí. Eu queria só dar um recado para o pessoal que está assistindo. Podem mandar perguntas pelo Q&A. O pessoal do nosso back-office está pensando, e no final a gente vai abrir para respostas aí dos consultores, dos gestores, e o que não puder ser respondido agora durante a exibição, a gente vai encaminhar aos gestores e aos consultores para que eles respondam ao seu devido tempo aí. E uma outra coisa que já tinha gente perguntando também quanto se vai estar gravado em algum lugar a live, a gente depois vai disponibilizar ela no canal do YouTube da UE Educação. Então, entra no YouTube da UE Educação, a gente vai botar o link lá da apresentação. Vocês vão poder ter acesso, encaminhar quem não pôde participar aqui conosco. Ulisses, sua classe de ativos, a Spartan é uma gestora com grande destaque no segmento de renda fixa, crédito privado, e desde o final do ano passado essa classe de ativos veio sofrendo com uma modificação de modelo de precificação, correto? Como é que vocês enxergaram essa entrada na crise aí na Sparta? Quais são as observações atuais e as expectativas? A gente vai falar mais para frente na sequência aí do andamento do programa. Bom, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade, a Way, a audiência de todos. De fato, a gente, no crédito privado, né, a gente já viu no segundo semestre do ano passado um movimento interessante, aí, um movimento de reprecificação que traz alguma semelhança, embora não em intensidade, com o que a gente está vivendo agora de novo
nesse mercado de crédito privado, né? No ano passado a gente tinha um movimento mais técnico, né? A gente não tinha inadimplência de empresas, continua, pelo menos por enquanto, não tem vista ainda para as grandes empresas nenhum que a gente investe nenhum tipo de inadimplência, mas a gente já vinha num cenário de spreads de crédito muito comprimidos, era uma mola apertada, né? E a gente viu essa mola se soltando aí no semestre passado, então os spreads voltando para um nível razoável no segundo semestre do ano passado. Foi um movimento mais técnico e que a gente considera, inclusive, saudável, né? Embora tenha ali um desempenho um pouco mais fraco no curto prazo, melhora as expectativas de retorno para frente. Então, é isso. A gente, como foi um chacoalhão que há bastante tempo não acontecia, a gente teve a oportunidade de aprender algumas formas de lidar ali com os investidores, né? Então, a gente intensificou muita comunicação, né? A gente fez bastante vídeo, bastante reunião, mandou material extra, a gente aumentou muito o grau de transparência ali do que a gente estava pensando, o que estava acontecendo de fato, né? E eu acho que foi muito bem sucedido. A gente também tinha uma preocupação enorme com marcação a mercado, que é fundamental. Às vezes o preço de ativos um pouco ilíquidos fica com dificuldade de marcar. A gente tinha uma preocupação enorme em, de fato, ter uma marcação adequada de todos os ativos, justamente para se eventualmente tivesse novos aportes ou eventuais resgates dos fundos, isso não afetar de maneira alguma os investidores, né? E eu acho que a gente foi bastante bem sucedido nesse processo, a gente saiu muito bem, sem esqueletos no armário. Então a gente fez bastante caixa um pouco antes da crise, a gente já vinha numa postura conservadora, então conseguiu aproveitar bastante coisa ali durante aquela crise. E quando a gente saiu dessa crise, a gente manteve um nível de caixa maior do que a gente costumava manter, e chegou agora nessa pandemia, felizmente, aí, com um nível de caixa já mais elevado, então mais preparado para atravessar um período um pouco mais turbulento, né? Bastante coisa que a gente fez ali foi realmente um aprendizado, né? E acho que a parte de comunicação foi a mais importante, né? Então a gente tem trabalhado bastante a comunicação com os nossos investidores, né? A gente via que tinha muito investidor que tinha vontade de resgatar e era simplesmente por desinformação, e aí a forma da gente combater essa desinformação era justamente trazendo tranquilidade, mostrando o que de fato estava acontecendo, né? Então a gente fez muito isso, funcionou super bem lá atrás e agora, pelo menos a minha leitura é de que tem funcionado também super bem. Tanto que a gente teve, em relação à indústria, a gente teve até um aumento de resgates também, como toda a indústria, de crédito privado, mas bem menor, e principalmente ali no investidor de varejo, né, que a gente, das plataformas, que existe sempre uma preocupação em como que eles vão se comportar, tal, a gente também fez um trabalho bastante intenso de comunicação com esses investidores e viu eles se comportando, inclusive, muito bem. Tanto que acho que foi bem uma decisão bastante acertada, né, intensificar bastante a comunicação, porque no final muita gente acaba tendo essa atitude de resgatar de fundos, enfim, de sair de investimentos, né? E endosso totalmente o que o Everaldo já brilhantemente colocou aqui no começo, né, que não é hora de vender, não faz sentido vender, né? Ainda mais, assim como qualquer classe de ativos que se desvalorizou, o crédito também está valendo um pouco menos nesse momento, mas continua com os mesmos fundamentos, né? A gente brinca até que se as empresas, se alguém acha que pode ter problema de crédito das grandes empresas, então a bolsa não é definitivamente nesse nível de 80, não é nem de 60, né? Bem mais abaixo, né? Então a gente está bastante confortável hoje com a perspectiva em termos de inadimplência, né? De grandes empresas, né? A gente não vê uma deterioração de crédito relevante, mas a gente sim teve que tomar várias atitudes em relação à gestão também, que são bastante importantes, né? Então a gente intensificou o monitoramento de perto, a gente tem conseguido aproveitar oportunidades ali, explorado principalmente o valor relativo, né, interativos, etc. Então sim, a gente vê várias oportunidades, mas para aproveitar as oportunidades, acho que a peça fundamental tem que estar preparado, tem que ter um plano de voo para quando vir as oportunidades a gente conseguir aproveitar essas oportunidades, né? Então não adianta nada o cara que chegou sem caixa nesse momento tá com as opções muito mais limitadas, né? O cara que tinha lá o caixa, que falava assim, pô, eu vou deixar dinheiro parado em LFT a 4,25 ao ano, tal. Então, obviamente, o investidor que optou por deixar liquidez para aproveitar eventuais oportunidades, acho que fica bem claro nesse momento que
tem um retorno, principalmente quando a gente pega, que o Giordano falou também, um investidor que consegue explorar bastante essa questão do tempo, né? Ou seja, que que não está sendo cobrado só pelo resultado hoje, mas que consegue, qual que é a vantagem de ter um investimento que eventualmente está rendendo pouco no curto prazo, mas que é liquidez, é certo e pode aproveitar oportunidades, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vê também dinâmicas dentro da classe de ativos crédito privado bastante diferentes entre o indexador IPCA e o indexador CDI, por exemplo. No passado, abriu bastante na reprecificação o indexador IPCA, nesse abriu bastante o indexador CDI, principalmente porque a gente vê no indexador IPCA, a gente vê que tem compra, de fato, de investidores, provavelmente institucionais, que chegam a um determinado nível de preço que eles têm interesse em comprar, sabem que são investimentos de longo prazo, que a gente está passando por uma distorção de curto prazo, então que tem oportunidades, né? Então, para entender esses preços relativos em cada segmento ali do mercado, acho que é importante estar preparado para conseguir aproveitar essas oportunidades, né? Isso passa justamente por ter um plano que contemple um pouco justamente do imprevisível, né? De ter flexibilidade para aproveitar essas oportunidades. Obrigado, Ulisses, obrigado, Laport. E interessante é que a gente, juntando a densidade do que vocês falaram, a gente pode, assim, numa linguagem muito simples, identificar que houve um amadurecimento muito grande dos gestores, dos investidores de longo prazo, assim, né? Notadamente entre uma crise e outra, né? Cada uma das falas de vocês quatro deixou isso muito claro, quer dizer, um amadurecimento, e aí de todos. Eu comecei a trabalhar com fundo de pensão em 94, no órgão de fiscalização, as resoluções do Conselho Monetário Nacional lá atrás, bem diferentes do que as que nós temos hoje, então a gente notadamente identifica um amadurecimento em todos os níveis. Agora, uma preocupação que nós temos é com relação à comunicação ao participante, né? Quer dizer, até agora a gente está analisando o que vem do final do ano passado para cá, o que vocês identificaram nas suas respectivas, sob suas respectivos prismas, visões, mas e na visão do participante. Quer dizer, é interessante que esse participante, vendo ali a queda constante das taxas de juros, comemorada, inclusive, em debates, em eventos, nas redes sociais, ele se enche de coragem, ele participante, e é interessante dizer que alguns fundos de pensão, ou por sua iniciativa, ele gestor de investimentos, ou por iniciativa do próprio participante, quando ele tem a opção de multiperfis de investimentos, eles se vestiram de mais risco do início do ano para cá. Tá? Isso aí é fato. E aí, nesse momento de fragilidade, e aí no esquenta desse debate, eu comentei com alguns de vocês. Olha, imagina um sujeito com mais de 60 anos, em casa, fragilizado com as notícias, né? Quer dizer, olha, você vai ficar em casa. Aquela sua atividade física que você tem que descer do seu prédio, você não pode fazer. E eu tenho mais uma notícia para te dar. A sua reserva previdenciária não é mais a mesma, ela caiu. Então, quer dizer, a gente pega uma notícia dessa para um público fragilizado. E nesse cenário que a gente está colocando, o que vocês aí, voltando aqui para os nossos consultores, Everaldo e Giordano, na ordem que vocês acharem interessante, como é que vocês avaliam, não sei qual dos dois quer começar, como é que vocês avaliam quais seriam boas práticas de comunicação a participantes e assistidos do que está acontecendo nos seus portfólios de investimentos? O seu microfone. Isso, legal. Já que na primeira eu falei antes, agora eu passo a palavra ao Giordano, depois eu entro. Obrigado, Everaldo. Bom, sabe que, Zé Edson, você viu que a gente deu uma resposta da primeira falando muito de comunicação, né? Inclusive os gestores mesmo. Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, assim.
hoje o fundo de pensão, eu acredito que nesse mês de fevereiro e março, a gente já falou um pouco mais da frieza deles de fazer a gestão, mas a preocupação maior foi em como comunicar, porque tem vários fatores que entram nesse meio. Desde a forma que hoje o fundo de pensão está operando, questão física, né? Porque a maioria fazendo home office. Hoje tem a facilidade tecnológica de você conseguir fazer vídeos e colocar no site, mas aí tem um agravante, porque não necessariamente todo o público consegue acessar uma página. Então, assim, esse tem sido o grande desafio. O que eu vejo e que a gente tem discutido bastante com os nossos clientes é a proximidade. Ou seja, se você pegar antes desses eventos, a maioria dos fundos de pensão tinham algumas comunicações que saíam a cada 15, sempre mensalmente, certeza, mas no máximo 15 dias. O que a gente tem colocado e trabalhado, assim, e acho que isso é geral, carta de gestor, informação do consultor, de uma maneira mais simples para o participante, para chegar na mão do participante de uma forma de leitura mais simples, é trabalhar com períodos menores. Então, assim, hoje não dá para você deixar um participante começando o mês e só falar com ele lá no final do mês, porque esse cara pode ver a cota dele e vai ficar doido, porque vai falar, nossa, mas a bolsa, você vê, a bolsa caiu menos 30, esse mês está 6, então você tem que, até para você criar essa cultura de fazer uma gestão de longo prazo, em períodos de crise como esse, que não afeta só o mercado financeiro, aí é uma questão social, como você mesmo comentou, a gente tem que diminuir esse prazo, essa conversa tem que ser maior. Isso os gestores já faziam, porque o gestor ele tem uma preocupação de mostrar o produto dele, independente do período, para falar o que ele está fazendo. Então, hoje o fundo de pensão, guardadas as devidas restrições, que dependendo do fundo de pensão, ele vai conseguir acessar de uma maneira mais fácil ou não, mas assim, a nossa visão aqui é que ele tem que diminuir o tempo de conversa, tem que ficar mais próximo. E aí, assim, a mídia, você, assim, através de internet, tem fundação com WhatsApp, que faz vídeo respondendo a perguntas frequentes, tem canal de comunicação, isso aí tem funcionado bastante. Eu vou dar um exemplo, a gente tem uma fundação e nós participamos de call mensal com eles, e aí eles abrem para o participante. O número de participantes que entrou dessa última vez, que se eu não me engano foi até quinta-feira passada, quase que triplicou. Então, assim, as pessoas até tinham acesso, mas não estavam tão preocupadas em olhar porque estava no mercado normal, assim, estava tudo funcionando muito bem. A partir do momento que teve a crise, isso triplicou. Então, você tem que criar maneiras para acessar. Claro que não vai conseguir atingir 100%, porque a gente ainda esbarra numa questão, que é uma questão que nem todos têm acesso a todos os veículos. Mas a grande questão a comunicação é importantíssima e proximidade, mas prazo mais curto de conversa com esses participantes, tá? Ok, minha vez. Então, Zércio, vamos lá. A maneira os veículos de comunicação, claro, são importantes, isso tudo é muito relevante, e eu queria acrescentar algumas coisinhas. O que dizer para o participante há muito tempo? Então, de novo, voltando aos nossos treinamentos lá na Uniabrap, nós temos treinado dirigentes e conselheiros e tal. A primeira mensagem tem sido a seguinte, para os conselheiros, e que são canais de comunicação também com os participantes. A primeira coisa o sonho acabou. Curiosamente, esse fim de semana eu vi na televisão uma matéria, houve um leilão de objetos dos Beatles e leiloaram o rascunho manuscrito da letra de Hey Jude. E aí contaram a história e tal, e lembraram do fim, né, do grupo, e a famosa frase "The dream is over". E é a mesma coisa, essa história, que todo mundo estava mal acostumado, nós brasileiros, com retorno alto e volatilidade nenhuma, do querido CDI, eu estou falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, isso vem de muito tempo, e a gente fica mal acostumado. Todo mundo era mal acostumado. A gente tem que se deparar com uma nova realidade.
Então, a primeira coisa é, queridos conselheiros, nós temos que fazer outras coisas, que não o óbvio de antes. Porque antes você sugeria investimentos diferentes entre aspas, né? Não tinha nada de exóticos, mas eram diferentes do simples comprar título público. E o pessoal falava, mas não precisa. Bom, não precisa hoje, mas o dia que precisar, você já tem. Então, começa daí. Em segundo lugar, se você pensa no risco do ponto de vista do plano e do ponto de vista do participante, são coisas diferentes. Uma coisa é eu tratar uma grande massa de milhares de pessoas pela média. Já eu devo errar. A expectativa de vida e tal, vou simplificar muito a questão atuarial, que você é um grande especialista, mas esse grupo aqui vai, na média, até 76 anos. Tá ótimo. Vamos errar. Certamente vão errar. E mais para frente as pessoas vão viver mais ainda. Mas quando você vai para o indivíduo, o erro não é por 1 ou 2 anos. O erro pode ser por 20 anos, para mais ou para menos. Eu gosto também sempre de lembrar da história muito didática do Jorginho Guinle, né, que era um grande herdeiro, foi um playboy, anos acho que 40, 50. Ele, em algum momento, eu li uma resenha sobre uma biografia dele, ele resolveu, na adolescência, que ele tinha dinheiro para viver a vida inteira muito bem, curtindo a vida e que ele nunca ia trabalhar. E, de fato, Hollywood era amigo dos artistas, das artistas e tal. Só que um dia o dinheiro acabou e ele não tinha morrido. E aí, bom, eu tenho certeza que ele não se arrependeu. Mas os nossos participantes não estão na mesma situação que estava Jorginho Guinle. Então, é difícil ter que dizer para o nosso querido participante o seguinte, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que você deve viver até os 90, bem. Que legal. Bom, a ruim é que aos 78 você está na miséria. Então, não estou falando isso aqui para aterrorizar ninguém, mas a educação previdenciária, e parabéns para vocês por criarem uma companhia dedicada a isso, tem que chamar atenção para esses aspectos. Então, nessa hora da crise, a situação do tumulto, do pânico, a situação do aposentado e do participante ativo são situações muito diferentes. Por quê? Quando a gente fala não vai realizar prejuízo, não é hora de vender. O participante que já está em benefício, qual deveria ser a situação dele? Bom, quem é aposentado hoje já se beneficiou dos juros absurdamente altos do Brasil dos últimos 30 anos. E construiu, deveria, né? Aí eu não sei, a gestão de cada plano pode ser diferente, mas deveria ter uma situação tranquila, porque foi beneficiado, como diz, pelos juros altos do Brasil nos últimos 30, 40 anos. E está aposentado hoje. Então, deveria hoje estar num perfil muito conservador, apenas protegendo o seu capital. Se ele não está, eu acho que tem algum erro de estratégia aí. Ou ele tem outras fontes de renda, mas aí cada caso é um caso. Mas quem é aposentado e tem que fazer um saque num momento desses, esse sim está realizando prejuízo. Ele está tirando um pedacinho daquele dinheiro que está investido em algo que desvalorizou e ele não vai mais pegar a volta, porque ele tirou o dinheiro. Do ponto de vista do participante ativo, é interessante. Essa crise é até uma oportunidade. Por quê? Se o dinheiro velho dele, o dinheiro velho, eu digo, o dinheiro que já está lá, já está investido, e não, se for bem gerido, não vai realizar o prejuízo e vai retomar lá no futuro, ok. Mas todo o aporte, todo o dinheiro novo que ele coloca, vai ser investido em condições mais favoráveis agora. Se os títulos públicos, as NTNBs, o juro, não o juro, o yield, o retorno, abriu mais um pouco, todo o dinheiro novo vai ser aplicado em retornos melhores. As mesmas boas ações que o André acaba de mencionar, a partezinha do dinheiro dele que vai para ações nas mãos de um bom gestor, vão comprar excelentes empresas pagando mais barato. São condições muito diferentes. Então, essa questão de comunicação com o participante
ela deve focar demais, não só em explicar o que está acontecendo, mas em realmente educá-lo e prepará-lo para os próximos anos, para as próximas crises, para que ele pense também, induzir uma reflexão de que ele pense em, será que eu estava no risco que eu aguento? Porque risco é uma coisa muito bonita e todo mundo adora quando o risco só se traduz em retornos elevados. O pessoal percebe mesmo que é risco quando alguma coisa não dá certo. E aí algo se materializa em termos de perda, né? Vou deixar para falar mais à frente quando a gente for falar de oportunidades. Maravilha. Obrigado, Everaldo, pelo elogio aí à nossa iniciativa da UE Educação. Realmente, quando antes de crise, a gente pensava na UE Educação, porque o que a gente percebe, olhando o que acontecia no segmento, é que não adianta, por mais que a entidade se engaje e desenvolva um programa de educação financeira e previdenciária, disponibilizando os seus participantes, não basta você disponibilizar. Jordano comentou a questão de nem todos têm acesso a todos os meios de comunicação, isso é verdade. E dentro das entidades, a diversidade da massa de participantes, de classe social e de atividade é muito grande. Umas mais, outras menos, mas é sempre diverso isso. E cada entidade tem um público. Então, a gente tem que ter toda uma estratégia de comunicação para conseguir atingir esse participante. E aí é que a gente tenta ocupar essa lacuna, desenvolvendo um conteúdo especializado e direcionando uma estratégia para chegar até esse participante o conteúdo. Voltando à nossa questão, acho que a maioria que deve estar assistindo aqui talvez não saiba, o André Laporte, que hoje é CEO e CIO da Vinland Capital, na crise de 2008, ele ocupava o cargo, ele era sócio da Goldman Sachs, que é o maior banco de investimento do mundo, e sofreu na veia aquela crise lá, né, Laporte? Eu queria que você trouxesse, o Ulisses comentou já das práticas que a Sparta tem adotado já lá no relacionamento com seus investidores. Queria que você trouxesse um pouco da tua experiência, Laporte, nesse contexto, o que vocês implementaram na Goldman naquela época, o que você tirou como aprendizado, que você colocaria como sugestão para os fundos de pensão adotarem agora, junto aos participantes. Perfeito. Eu acho que, primeiro que eu vou falar aqui, naquela época, a gente está numa situação, né, especificamente a Goldman, que a gente estava prestes a quebrar. Então, eu espero que o fundo de pensão nunca vá passar por o que eu passei. Mas, eu acho que a parte mais relevante de qualquer crise, não interessa, né, se é uma crise social, se é uma crise política, se é uma crise econômica, porque hoje em dia né, as coisas estão muito interligadas. Então, né, até porque onde a gente está vivendo hoje, tem uma crise, né, que começou não econômica, né, começou mais na parte de saúde, se tornou uma crise social, e isso, com certeza, acaba impactando forte o lado econômico da coisa. Naquela época, era uma crise financeira. Então, era uma crise, né, foi o principal tema ali, eram instituições financeiras. Começou ali nos Estados Unidos, depois, claro, repercutiu, né, para os outros bancos globais, mas o que salvou, né, essas instituições foi a liquidez. Né? Então, toda vez que você tem uma crise, isso não é só a empresa, isso também é a pessoa física, né? Instituições, né? Você tem que ter um caixa, e não é só um caixa para você, né, tirar, né, de certa forma, agir na hora certa e pegar boas oportunidades, mas sim aquele caixa que, né, você não precisa tocar, que ele fique ali, que é mais ou menos um porto seguro para você. E na Goldman, para você ter um pouco de magnitude, a gente começou, né, a identificar a crise, né, dos subprimes lá. E naquela época, a gente conseguiu fazer isso bastante cedo, porque a gente viu um movimento dentro do lado não só na área de
crédito imobiliário, mas também de crédito normal. E a gente começou, né, a gente juntou um time, que era um grupo de 20 e poucas pessoas, que eu estava incluído, e a gente tentando fazer, criar liquidez. O que é criar liquidez? Né? Até fazer não só o caixa que a Goldman tinha naquela época, a gente está tentando levantar mais via operações estruturadas no mundo inteiro. E aquilo foi se agravando naquelas semanas logo pós Lima, e a gente tinha conseguido levantar, se não me engano, era coisas tipo 270 bilhões de dólares que tinha em caixa. Quando 5 dias antes, né, de tudo se resolver, a gente tinha 37 bilhões. O espaço de tempo nisso aí foram 2 semanas. Então, em 2 semanas, porque começou a ter saque, né, generalizado, então aquele dinheiro, né, que a gente conseguiu levantar, né, salvou a Goldman. Mas a parte... Então, essa é o lado, de certa forma, né, da gestão da coisa, como a gente fez como a gente lidou com a crise, como a gente sabia que a única coisa que podia salvar a gente era a liquidez mesmo, e quem não tivesse ia morrendo ao longo do caminho. Mas tão importante quanto, que eu acho que eu faço um pouco de paralelo, né, até essa crise que a gente está vivendo hoje em dia, tinha um lado social bastante forte, porque eu, particularmente, meu dinheiro inteiro, 100% dele, estava em ações da Goldman, né? Eu fui um sócio de longa data lá. Então, minhas ações saíram de 232 dólares para basicamente 30. Então, simplesmente não tinha mais nada. 30 anos de mercado, naquela época, basicamente 22 anos de mercado foram jogados fora, né? Tudo. E não só isso, então você tinha que lidar com isso, né? Você tinha que lidar com a sua família, né? E principalmente você tinha que lidar, né, com as pessoas que trabalham. Eram 33 mil pessoas, né? Sem saber se a mãe ia ter emprego, se a mãe ia saber se o banco tinha quebrado, se ia passar dessa. E a comunicação ela sempre foi muito bem feita, né, comandada pelo presidente do banco. Então a gente nunca também deixou ninguém no escuro, que isso é extremamente importante, né? Porque nessas horas você precisa que o time todo reme na direção certa. Então, naquelas horas que a liderança chega, né? Porque você tem que esquecer, né, o teu problema, o problema da tua família, e você tem que focar ali simplesmente para salvar o banco e, principalmente, né, de certa forma, a saúde financeira e até social daquelas 33 mil pessoas. Então, foi com certeza uma época extremamente desafiadora, mas, graças a Deus, conseguimos sair. E eu acho que, assim como né, o Everaldo falou aí logo no começo, né, mais e mais, às vezes, né, até na parte de gestão, né, quando você tem 30 anos né, operando os mercados, e você tem de ter até de certa forma, um lado mais pessimista, né? Você sempre tem aqueles seus 20% ali, tá tudo indo ótimo, você, putz, cara, não sei, vai acontecer alguma coisa, porque mas isso aí que de certa forma te salva aí quando você olhar no longo prazo. E entender os ativos, né? Você entender os ativos, o mais importante assim, na parte de gestão, quais são os sinais desse, né? Isso, de certa forma, isso no primeiro momento a gente não sentiu isso dentro dessa aqui, porque não teve sinal, a gente nunca passou por uma situação que a gente passou, né, de um vírus, então você não tinha como se preparar. Mas logo depois que você identifica uma crise, de novo, seja ela qual for, você começa a olhar as correlações entre os ativos. Então, você começa a ver que lá nos Estados Unidos, a parte até antes, a China começou lá, o troço começou a ficar um pouco pior, mas no começo até ignoraram. Só que as áreas de crédito, elas tendem a mostrar, é sempre o primeiro sinal. Você começa a ver, né, que a gente chama de high yield lá fora, já, né, tendo um pouco de estresse,
né? Isso aí começa a passar para o lado de bolsa, aí depois você começa a ver um pouco de movimento, né, na parte de mercado de papel. Então, você conseguir entender, né, a correlação desses produtos é muito mais fácil entender, né, onde a gente está indo, né, quanto mais grave vai ficar. Você não pode isolar, simplesmente falar, só vou olhar para a bolsa. A bolsa é uma parte pífima até, né, no contexto global do que dos outros asset classes que são impactados. Então, isso aí é um troço que a gente olha, independente se a gente a gente não tem crédito na carteira, mas a gente olha muito a fundo o crédito, porque eles têm um impacto significativo em todos os outros produtos que a gente tem na carteira. Então, a gente, acho que como, eu diria assim, como educação, né, financeira, é bom você entender todos os ativos e entender como eles se movimentam, né, em X períodos, que a gente, de certa forma, a gente olha isso como uns ciclos, né? Então, identificar ciclos é extremamente importante para qualquer gestão. E é assim que te faz perceber se tem uma bolha aqui, seja essa bolha otimista ou seja essa bolha pessimista. Desculpa, aqui tem um cachorrinho. E claramente eu estou no home office, né? Desculpa. Dias que vieram para ficar. Para ficar. Mas essa correlação entre você entender o ciclo, que ele é importante, porque, por outro lado também, quando você está muito otimista com alguma coisa, né, você tem o mercado financeiro, eu sempre fico falando, né, é um mercado psicológico, né? Eu acho que o pessoal fala até comigo às vezes, putz, você tem qual é a melhor maneira, né, qual é o timing, né, o momento de sair de uma posição, entrar numa posição. É sempre, né, naqueles momentos pessimistas e momentos otimistas. Porque a curva, ela sempre ela trada de uma forma, ela opera, né, de uma forma, e os próximos, e o final dela é sempre o otimismo exagerado. Tá todo mundo gostando de uma coisa. Quando todo mundo está gostando de uma coisa, eu sempre falo, é a hora de você diminuir. Quando todo mundo está no pânico, é com certeza a hora de entrar, que o Everaldo falou muito bem. Então, a gente tem modelos, né, que é o que eu trago desde a Goldman, que a gente tenta identificar, né, essa curva de otimismo, essa curva de pessimista. E assim, você operar no meio, você vai operar bem, mas não vai ser aquele movimento. Então, assim, voltando um pouco à pergunta, lá na crise, é importante você entender, né, porque se você consegue identificar o movimento, né, de crédito, talvez você, que foi o caso naquela época, a gente identificou rápido, a gente começou a fazer caixa na bolsa, né, vendendo muita posição, até papel do banco, etc. e tal, porque a gente sentiu que o cara do lado de crédito estava deteriorando. Então, você entender a cascata é fundamental para você identificar a crise e sair da crise. Obrigado, Laport. Eu só contando uma passagem rápida, eu fui operador de pregão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? E a gente brincava lá que quando a gente saía do pregão e o pipoqueiro perguntava quanto estava a ação da Vale, se tinha subido mais um pouco, é porque estava na hora de vender, né? É mais ou menos isso que você falou da questão do otimismo, né? Quando todo mundo não é nem o compre na baixa e venda na alta, é compre no pessimismo e venda no otimismo, né? Acho que é um pouco disso. Dando continuidade, gente, agora vamos para a parte das oportunidades, né? A gente já falou, todo mundo já passou um pouco por esse tema, abordando, e todo mundo prometeu falar mais um pouco, então vou tocar agora com o Ulisses. Ulisses, oportunidades já surgem. A boa notícia para o crédito privado é que tudo que aconteceu que afetou o desempenho dos portfólios de renda fixa crédito privado
não foi nenhum default, né? Essa é a boa notícia, né? Então, talvez o mercado esteja até bem melhor do que se imaginava nesse aspecto. O Laporte mencionou na parte de crédito também. Então, assim, quais são as oportunidades que já surgem aí, Ulisses, por favor? Então, acho que é esse ponto mesmo, né? A boa notícia é que a gente não tem inadimplência, nem tem expectativa de ter nas grandes empresas inadimplência, né? Então, você não tem perdas definitivas com isso, né? E a gente, acompanhando o mercado, né, uma das primeiras atitudes que a gente tem é assim, quanto a gente tem de caixa e como que a gente vai usar esse caixa, né? Então, a gente tem uma coisa que a gente tem explorado bastante, por exemplo, a gente vai aumentar a qualidade da carteira ou vai comprar ativos que estão com uma taxa bem maior nesse momento, né? Então, por exemplo, a gente tem aproveitado para comprar ativos que a gente nunca tinha conseguido comprar porque antes as taxas eram muito baixas, né? Os spreads eram muito baixos. Então, comprando aí o AAA, que antigamente pagava nada, CDI mais nada, e agora está pagando CDI mais 4, CDI mais 5, né? A gente também avalia sempre a questão de, acho que é uma dúvida que é comum aqui com os fundos de pensão, que é assim, a gente vai alongar a duration ou vai encolher, né? O que a gente vai fazer a respeito, né? E nesse momento, por exemplo, a gente ainda não tem com clareza qual que é a extensão do que a gente está vivendo, né? Então, acho que o Everaldo colocou ali que com a experiência de Singapura, né? Tem ondas aí. Será que a gente vai sair desse momento de quarentena? Tá todo mundo em casa, vai voltar ao normal daqui a 1, 2 meses? Né? Provavelmente a gente vai ter uma retomada à normalidade que talvez não seja igual ao que a gente já viveu, que vai ser gradual, vai ser lento, etc. Então a gente não sabe ainda também qual que é o tamanho dos impactos, né? Então a gente tem sempre um ambiente de tomada de decisão sob incerteza, né? A gente não tem qual que é o cenário completo dessa crise, né? Então a gente tem que ir fazendo sempre apostas comedidas, né? Então isso que o que a gente falou é o que eu tinha comentado de ter um plano, uma estratégia bem definida, né? Justamente, então a gente tem, por exemplo, nesse primeiro momento, a gente viu que quando o mercado anda tudo meio que junto, né? No desespero, né? Então cai tudo meio que junto. Aí a gente começa a trabalhar, explorar os valores relativos ali entre cada ativo. Então, por exemplo, a gente tem optado por comprar ativos de mais qualidade, mas eventualmente aumentar um pouquinho a duration, né? Então, é melhor ter um pouco mais de risco de duration, mas estar num ativo mais sólido, né? E uma empresa que com certeza, né, vai sobreviver à crise, né? No final, essas empresas, inclusive as que têm em bolsa, né, acho que tem um pouco de um efeito que é um pouco perverso, né, de distribuição de renda, né? Os ricos têm muito mais condições de lidar com uma crise do que os pobres, seja por fôlego financeiro, seja pelas ferramentas que estão à disposição. E nas empresas é exatamente a mesma coisa, né? Então as empresas também mais preparadas, né? Com certeza elas vão sofrer menos do que os concorrentes menores, do que a média das empresas, e vão acabar sobrevivendo, né? Então isso passa, né? E aí o benefício da renda fixa é justamente que isso converge também. Então tem data e valor exatos para convergir, né? Então isso é outra vantagem, então por isso que a gente consegue explorar melhor essa questão de valor relativo, né? Então, o que a gente tem feito é isso, mas acho que a base de tudo é ter um plano bem traçado, ter liquidez para enfrentar isso, entender que não é simplesmente fazer uma aposta às cegas, né? Então a gente tinha uma posição de caixa mais robusta, a gente aos poucos tem feito alocações conforme a gente vai vendo que vai desenhando um cenário, e não necessariamente pelo que está acontecendo só aqui, mas vendo a experiência internacional também. Felizmente tem outros países que estão à nossa frente nas curvas epidemiológicas, então a gente vê um pouco as reações dos governos, a gente vê como a resistência dos governos para tomar as decisões duras, né? Mas a gente consegue ir montando e desenhando um cenário e com isso ir aproveitando essas oportunidades, né? E a gente tem que explorar também tem que entender também o tipo de segmentos, né? Então eu tinha comentado que no segmento de IPCA, por exemplo, né, a gente vê tem bastante demanda, né? Então provavelmente tem investidores comprando, né, títulos IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. É difícil comprar ativos nesse título, porque nesses níveis de preço, nesses níveis de taxa, porque efetivamente tem demanda. Então, conforme aparece venda, assim, a gente vê que tem compra, né? Seja pelo que a gente tem mapeado, tem pessoa física comprando, no caso de debênture incentivada, e em outros ativos a gente vê que tem
realmente investidores institucionais, aproveitando de fato uma boa qualidade. E principalmente acho que um ponto importante que foi comentado aqui é a questão de entender bem o fundamento de cada empresa, né? Uma coisa, a gente está falando de empresas cíclicas, né? Empresas que estão mais sujeitas à flutuação da economia, outra a gente está falando de setores eventualmente mais regulados e que não tem um choque de demanda e oferta tão relevantes assim nesse tipo de cenário, né? Então também aí entra o trabalho criterioso, né? Flexibilidade para a gente montar carteira, né? Então assim, que tem oportunidades, tem de monte, tenho certeza que tem na renda variável, tem na renda fixa, tem em todos os lugares, mas tem que de fato escolher como aproveitar essas oportunidades e tem que ter um plano justamente para conseguir aproveitar, né? Uma coisa que a gente tem falado muito é que o investidor que entrar hoje, quando tiver uma normalização dos spreads de crédito, assim, a expectativa de retorno que ele pode ter com nível de risco baixo, assim, é uma coisa absolutamente excepcional, porque além do carrego que está muito elevado para quem entra hoje em posições de crédito privado, eventualmente ainda tem um fechamento de um ganho de capital, né, com o fechamento das taxas. Acho que é isso aí. Maravilha, obrigado, Ulisses. Laporte, já aproveitando aqui, pensando perguntas que estão surgindo aqui a respeito de oportunidades, já vou endereçando aqui junto com essa pergunta de cenário, né? Perguntaram aqui quais os segmentos, no caso do long only lá, dos fundos de ações, quais os segmentos vocês estão achando que terão uma recuperação mais acelerada do que outros, e quais classes de ativos lá dentro do macro, né? Como é que vocês estão posicionados em relação a posição em mercado internacional, mercado Brasil, moedas, juros, ações, basicamente isso que está surgindo aqui de pergunta, então já fala de oportunidades respondendo essas duas aí. Tá. Bom, acho que o lado, né, de novo, vou tirar sempre da equação, de certa forma, né, é o horizonte dessa crise, que esse horizonte a gente não tem a menor ideia, pode ser resolvido amanhã, como, né, pode ir postergando aí ao longo de vários meses. Na nossa conta, né, se esse efeito, né, ele se prolongar até mês que vem, maio, início de maio, a nossa, né, em termos de crescimento do PIB brasileiro, já vai ser um crescimento negativo de 3%. Né? Então, a gente acha, né, com a inflação, a gente tem uma inflação para esse ano de 2%, que é bem abaixo da meta. Então, né, o Banco Central ele vem fazendo um trabalho maravilhoso no quesito liquidez do sistema, né? Então, essa parte, né, que eu acho que não só o nosso, como lá fora, mas tem que parabenizar o nosso por isso. E eles têm sido menos agressivos em termos de taxa de juros. Acho que essa taxa de juros, né, no nosso caso, a gente acha que pode ir rápido para 3% e poderia até para 2%, porque, de novo, isso aí não vai ter efeito na inflação no curto prazo, ainda mais com PIB negativo já para 2020. Então, onde é que a gente olha? O dólar. Né? O dólar, a gente está comprado no dólar desde os 4. Né? Então, a gente acha, até porque a gente aumentou bastante no macro a posição em bolsa lá atrás, então o dólar, de certa forma, era um hedge para isso. E a gente nunca tirou esse hedge, a gente continua com ele, a gente acha que o dólar, né, o real pode até apreciar aí em algum momento, mas a gente acha que mesmo assim pode ir para um 4,90, e isso beneficia. A gente tem um sistema de câmbio flutuante aqui no Brasil, então com certeza isso beneficia os exportadores e com certeza não beneficia tanto os importadores, mas isso, né, ao longo do tempo, né, quando tudo voltar ao normal, que as reformas administrativas e tributárias passem, etc., a tendência o real valorizar. Mas até então, a gente acha que a gente vai continuar ainda com dólar forte, e por sinal no mundo inteiro, né? Nada especificamente também a Brasil. Então, a gente está dando mais ênfase ao setor exportador. Né? Então, você vai para a gente tem alimentos, né?
com certeza, um setor que não, de certa forma, não está sendo afetado, foi afetado porque não conseguia chegar, né, na China, né, para distribuir lá o carregamento. Hoje já está começando a abrir, mas o mundo precisa de alimento. Então, a gente está mais apostando no lado de alimentos, né, na parte de proteína. A gente está na parte a gente acha que a China começa a voltar mais rápido, né, que o mundo. Essa volta, a gente não acha que é uma volta em V, né, que é aquela rápida. Eu acho que é uma volta mais em U. Então, isso quer dizer que vão começar a abrir, né? A gente vê Yuan lá, que foi o primeiro, né, onde foi o foco e onde começou tudo. Eles já voltaram, mas estão muito aquém. Em termos de capacidade que a gente vem acompanhando, eles não estão nem eles estão provavelmente aí a 80%, 90% da capacidade, só 10% está funcionando, que voltou. Então, isso é uma volta bastante duradoura. Mas a China sempre investe em infraestrutura, então o preço do minério, de certa forma, ele dá cedida, mas não foi, né, tanto quanto foi do óleo, do petróleo. Então, Vale, né, a gente gosta muito de Vale, tem um cash flow, basicamente não tem dívida, então e o preço do minério ajuda também. A parte em Petrobras a gente tem também, a gente acha que a gente comprou muito mais na oportunidade aí quando o petróleo veio aí para perto de 15, né? A gente vai manter, apesar de já hoje não sei como fechou, mas estava 30, por volta de 30, a gente vai segurar uma empresa boa também. A gente tem comprado um pouco a parte do setor elétrico, né? Setor elétrico é um setor de taxa, né? Quanto mais taxas, você vai à procura, né, de um setor mais defensivo, e a gente tirou um pouco o pé na economia real. Então, a gente ainda tem, a gente gosta de empresas, localiza, a gente gosta muito, lojas de renda, a gente gosta muito, só que a gente não tem tanta alocação ainda nelas. A gente tem um pouquinho, diminuiu até, né, lá em janeiro, e porque, apesar de ser empresas muito boas e muito bem tocadas, ninguém está alugando carro, ninguém está viajando, né? Eles vão ter que, a própria Localiza, é revenda de carro, também eles são muito eficientes nisso. Ninguém está comprando carro num cenário, né, de que você não tem um horizonte mais claro. Então, no curto prazo, eles vão ser impactados, né? Provavelmente mais que esses outros setores. E você vai ajustando o portfólio quando você começa a ver, né, uma luz aí no fim do túnel. A gente tem parte do portfólio no macro lá fora também. Então, empresas, se você pegar o S&P, a gente tem a gente vem carregando sempre uma cesta dos 20% do S&P, basicamente a Facebook, a Amazon, Apple, Microsoft e Google. Então, são pesos bastante. E essas empresas é interessante, né? Porque toda vez que a gente pensa em empresas defensivas, que eu mencionei antes, a gente vai para o setor elétrico, né? De utilities, que a gente chama. Então, e lá fora, esse setor caiu muito né, na primeira parte da crise, até continua. E por quê? Porque essas outras empresas, que de certa forma eram as empresas mais exponenciais, então, teoricamente, trariam mais riscos, hoje em dia elas são muito mais capitalizadas que em qualquer outra, né? Então, você vê a recompra de ações que elas fazem quase com dividendo para todo mundo, e outras ainda pagam dividendo, né? Então, isso aí eu usei muito mais isso como um setor defensivo, e você pega a Microsoft está para cima no ano, né? A Amazon está para cima no ano. Então, você consegue pegar essas empresas que conseguem navegar bem essa crise. Só finalizando, que eu acho que é importante também, a gente fala muito de dividendo e recompra de ações. Recompra de ações, apesar que no Brasil existe, mas não é também não é na escala que você tem hoje em dia lá fora. Lá fora são números astronômicos todo ano. E quando você fala em dividendo, né, essa empresa é boa que ela paga dividendo. Em crises sociais, como a gente viu em 2008, né, a gente vamos trazer 2008 para 2020 agora, né?
existe, né, você já viu a primeira coisa que os Estados Unidos fez, né, o governo americano falou: não, as empresas não podem fazer recompra nem pagar dividendo, né, se quiser, né, alocar dinheiro, que aloque na comunidade que está precisando, nos hospitais. Então, o lado social, ele entra bastante forte, né, até no lado político da coisa. E aqui no Brasil isso também está acontecendo. Então, as empresas ficam mais assim. Então, é difícil também montar um portfólio de empresas que pagam dividendos, porque talvez aquele dividendo não vai ser pago nesse ano e talvez no próximo. Então, a gente não é uma estratégia que a gente olha hoje com tanto bons olhos assim. E você tem várias, de novo, eu acho que o Ulisses falou, quando você está com caixa, você consegue ver, tem empresas, né, até o bond de algumas empresas aqui está te pagando 8, 9% de dividend yield, empresas sólidas, extremamente sólidas. Então, é isso que você aloca um pouco do portfólio nisso. Então, mas, de novo, eu acho que é uma crise que a gente tem que continuar levando muito a sério. A gente não sabe qual vai ser o final dessa. Pode ter, né, aquela euforia que está acabando e alguma coisa acontecer que a gente volta para dentro dela. Então, a gente tem que ser bastante diligente, porque a primeira preocupação, né, que a gente sempre tem é proteger o capital que está investido, né, dos acionistas, etc., dos clientes. Então, acho que aquela história, né? Tá barato, sempre pode ficar mais barato. Então, você tem que organizar o portfólio de uma certa maneira que te dá uma proteção se, por acaso, algo pior venha. Obrigado, André. Obrigado, Ulisses. Eu acho que vocês abordaram bem nessa última parte aí, identificação de oportunidades nas respectivas visões. Eu acho que foi bem esclarecedor e dando continuidade às perguntas e até pelo tempo, a gente colocou aí como tempo do nosso debate 1h30, tá? Eu juntei 2 perguntas sobre educação financeira e previdenciária e perfis de investimentos. Tá? Lá do Osley, da Previbaia, trabalhou comigo lá na Mercer, competente Osley, e do Jamil, lá da Fundação Libertas, bastante experiência na área de previdência complementar. Eles abordam a questão de perfis de investimentos, como é que nós aqui, notadamente os 2 consultores, enxergam o oferecimento de multiportfólio de perfis. E aí, agregando mais uma pergunta, mas sempre na área de perfis de investimentos, antes de passar para vocês, é importante que, assim, sim, temos vários planos de benefícios aqui no Brasil que oferecem multiperfis de investimentos, e eu lembro que nos meus tempos de governo, em eventos de perfis de investimentos, e normalmente quem trabalha no governo tem alguma prerrogativa de ser o primeiro a falar nas palestras, eu lembro que num evento específico de perfis de investimentos, na minha palestra, eu lembro que a frase que eu mais repeti era assim: não há, abre aspas, né? Citando aquele palestrante José Edson nos tempos de governo, eu dizia: não há o que se falar em oferecer perfis de investimentos sem antes um denso programa de educação financeira e previdenciária, sob pena de que o participante entra e sai nos diversos perfis nos momentos errados, e a soma de entradas e saídas em momentos errados acaba culminando com um retorno de longo prazo menor. Tá? Então, assim, é um ponto que eu queria trazer para o comentário de vocês dois, Everaldo e Jordano, mas acrescentando mais um, que esse sim é um ponto nevrálgico e polêmico para aqueles que oferecem perfis e para nós consultores que temos debates nos conselhos. Qual seja, o default, aquele padrão que se oferece é que o sujeito vem correndo cada vez menos risco, tá? Cada vez menos risco no seu portfólio, e aquele que está na iminência de aposentar ou já aposentado só pode aplicar o seu dinheiro novo, só entra em carteira conservadora. Eu lembro que numa indústria farmacêutica alguém disse: mas o senhor não acha, o senhor consultor que está aí na frente, está nivelando o assistido por baixo? Será que eu não posso escolher migrar de uma carteira ou não? Disse: não,
Nós estamos buscando proteger desse tipo de acontecimento que acaba de ocorrer, que é o Covid-19. Quer dizer, uma carteira conservadora manteria aí o fator de capacidade de compra do benefício. Aí uma pergunta que é abrangente, vocês levam para o lado que vocês entenderem como mais interessante para o público que nos assiste como é que vocês veem os multiportfólios de investimentos hoje, que práticas vocês mudariam ou aperfeiçoariam naqueles que vocês conseguem ter esse contato enquanto consultores? Posso começar? Pode começar, Verão. Bom, Zé, então quando a gente fala de participante escolhendo o perfil e tendo a possibilidade de migrar de um perfil para o outro periodicamente, nós estamos falando de market timing. E timing de bolsa. O participante não está mudando de, eu acho que agora é crédito, agora... Ele está olhando a composição do portfólio, se tem mais bolsa ou menos bolsa. E aí eu vou te dizer que eu coleciono histórias de fracassos de market timing de gestores profissionais há mais de 30 anos só. Eu tenho histórias severas e inúmeras sobre isso. Gestores profissionais que têm equipe, que têm informação, que falam com o mundo inteiro a hora que quiserem. Eles erram mais do que acertam quando tentam praticar timing de bolsa. É hora de entrar, é hora de sair. Então, eu realmente fico com dificuldade de entender por que é que um participante acha que vai acertar, que não é profissional. Óbvio. Onde é que está a resposta a isso? Você já deu a resposta. Educação do participante. Explicar ao participante como os mercados funcionam. E que, depois de 4 anos com a Bolsa subindo, foram de 2016 a 2019, infelizmente, nós vimos uma grande migração para perfis agressivos agora em janeiro. Bem agora. E claro, ninguém podia adivinhar essa crise. Existe sorte e azar em investimentos, existe. É por isso que, para avaliar um gestor, a gente pega períodos mais longos de tempo, porque eu me lembro em 2001, quando teve a crise hídrica e a crise de energia elétrica, e todos os gestores de ações defenderam as carteiras. E aí veio o 11 de setembro, e as bolsas desabaram, e as carteiras estavam protegidas. Por quê? Não porque alguém adivinhou que ia haver o atentado de 11 de setembro. Então, essas coisas acontecem. Mas o fato é que nós precisamos realmente esclarecer muito, debater muito com o participante essas questões de timing e explicar a ele que, puxa vida, gestores profissionais erram. Não somos nós que vamos conseguir acertar e ganhar dinheiro em cima disso, em primeiro lugar. Eu defendo, sim, a implementação de ciclos de vida. Eu acho que isso é mais razoável. O participante realmente se deixa levar pelo vizinho, o tio do dentista dele que falou não sei o quê e tal, né? E aí, nós temos que lembrar também, quando a gente olha para o Brasil, o participante hoje pode ficar muito preocupado, o Brasil está muito acostumado a brincar na beira do abismo, como eu costumo dizer muitas vezes. Mas o Brasil, pelo menos, brinca na beira do abismo e, ao contrário de outros países, o Brasil não pula. E a gente está aqui com uma baita crise, e também a outra frase típica nunca devemos desperdiçar uma crise. A minha mensagem de otimismo é a seguinte, eu tenho um certo otimismo quanto a isso. A crise força a mudança. Eu acho que essa crise aqui pode ter um potencial catalisador para que as reformas de que a gente precisa tanto sejam finalmente aceleradas. Tinha uma expectativa de que elas iriam acontecer mais rapidamente, depois isso se frustrou e tal. Eu acho que essa crise aqui pode acelerar algumas coisas, porque quando a gente olha o lado fiscal, o governo abriu o cofre e vai gastar. Coisas que em tempos de paz não se faz. Mas isso aqui é momentâneo, não é um aumento de gasto público permanente. E aí nós íamos
o Brasil, o país iria quebrar, não é? Mas é um gasto momentâneo, que vai aumentar a relação dívida-PIB. E que, portanto, pode ter o dom de aumentar as remunerações de títulos de mais longo prazo. Ok, mas isso torna mais premente ainda a realização das reformas. Então, eu acho que nós, apesar de toda hora que a gente está melhorando, acontece alguma coisa, está melhorando, acontece alguma coisa. Isso me lembra os anos 80. O André estava lembrando coisas antigas. André, poxa, em 86, quando veio o Plano Cruzado, eu era analista de sistemas em banco. Você não imagina o trabalho que deu abrir todos os programas e arquivos e mudar, dividir por 1000, reintroduzir centavos que não existiam mais e tal. Eu tenho as costas calejadas já de tanta chicotada. E foi um plano atrás do outro. E a gente achava que, puxa vida, achava não. A gente achava que um dia o Brasil ia aprender a domar a inflação. Não é possível a gente ser tão incompetente que a gente vai passar um século com picos de hiperinflação e tal. Um dia você resolve. E também agora, a gente acha que está melhorando, agora vem uma coisa dessas. Eu acho que cada vez que vem uma dessas, a gente toma mais uma chicotada, a gente aprende mais um pouco. E de novo, espero que esta crise sirva para que as reformas sejam aceleradas. Jordano, como é que você vê essa questão de multiportfólios e partindo aí para as suas considerações finais, aí já também por causa da questão do tempo? Bom, Zé, assim, o pessoal tem uma questão que eu acho que a gente tem que levar nessa crise, assim como a gente já discutiu isso em algumas outras oportunidades aí. É importante que esse público-alvo, fundo de pensão, cada um tem uma característica. Então, não adianta você falar assim, o juros está baixo, vamos correr risco, como a gente vê um monte de gente falando em várias oportunidades. Então, assim, cada um vai ter que olhar para dentro, mesmo no perfil, porque o perfil você consegue, através de estudos, mostrar a eficiência do retorno em pessoas com menos tempo para se aposentar, ou uma eficiência de pessoas com menos tempo para se aposentar, o aumento de contribuição, porque a gente tem que começar a mostrar para o participante os outros fatores que podem contribuir para ele ter uma renda maior. Então, eu penso que assim, a gente tem que olhar cada um para dentro. Na euforia a gente tem que olhar, na crise também, porque as oportunidades elas só vão se concretizar se realmente a gente olhar e atingir o ponto que era o ponto necessário para o fundo de pensão. Então, vai ter BD que não precisa correr risco, já fez a política, está arrediado, tem o plano CD, que é a manobra que tem que fazer para entendimento dos participantes, seja até o que o Everaldo falou, colocar um ciclo de vida para ele entender o que é o tempo de contribuição, mas principalmente levar o conhecimento desses perfis, a relação do participante, rentabilidade, tempo de aposentadoria. E mostrar que nem sempre a gente forma um saldo esperando que a bolsa vai dar 20%, 30% em um ano. Se ela der menos 30%, qual que é o outro veículo que eu tenho? Se o participante tiver a opção de fazer mais contribuição, ele pode fazer porque ele tem um benefício indireto ali que não é apresentado na conta. Então, a gente tem que levar esse conhecimento na parte de perfis, porque hoje a maioria dos perfis já estão acessando grande parte dos investimentos. Isso é bom, porque a gente falou um pouco aí de correlação, de diversificação. Eu acho que a tendência é assim, os perfis eles vão tomando mais um pouco de cada uma caixinha para diminuir o risco total. Mas tem que olhar para dentro e ver o que efetivamente funciona. Não adianta aqui ficar falando que nós vamos, tem que fazer A ou B. Vamos olhar para dentro, tem que olhar o estudo e mostrar na conta ali o que vai fazer efeito positivo ou negativo e a partir daí começar a rebalancear a carteira, a tomar um pouco mais de risco. Porque se a crise não é curta, é longa, se você fizer coisas em tranches também, alocações em tranches, provavelmente o resultado vai ser satisfatório, né? Acho que é isso aí. Ok, acho que essa frase que você usou, abre aspas, olhar para dentro, ela é muito importante porque o nosso mercado de previdência complementar ele é muito heterogêneo. Ele é muito heterogêneo. Muitas vezes uma solução para a entidade ABC não é a mesma para XYZ, e vocês sabem disso, vocês são consultores, e a gente, inclusive, pede ao público que todas essas teses que foram colocadas aqui,
elas não especificam uma determinada entidade, uma determinada carteira, uma modalidade de investimentos. Ela foi uma análise e foi um debate amplo que abordou preocupação com a comunicação dos participantes, portfólios, oportunidades, que para a sua entidade, muitas delas se adequam, outras não, a depender de como é que está o seu perfil passivo, a duration do seu passivo, a expectativa do seu participante, a política de RH da sua empresa patrocinadora ou a política da sua associação de classe para plano instituído. Enfim, é um debate amplo, a gente poderia ficar aqui a tarde toda, todos têm densidade para responder, inclusive, outras perguntas, mas já partindo para o encerramento, eu não sei se algum de vocês quer fazer alguma consideração final. André? Os dois Andrés. Bom, eu até falo, acho que você tem as partes positivas e negativas de determinado cenário, né? E eu vejo, né, assim, as partes, eu tenho que focar mais nas positivas, né? Então, acho que fica meu agradecimento aqui, porque reunir esse grupo aqui, talvez em épocas de vacas gordas, né? Não seria tão trivial assim, né? Então você vê, eu fiquei pensando o que eu ia falar quando o Everaldo falou na 86, cara, mas eu vou se confessar contigo, eu ainda estava na minha fralda ainda, Everaldo. Eu não sabia nem fazer conta ainda, cara. Mas o ponto aqui é mais essa troca de informação. Eu realmente foi prazeroso. Eu gostaria de aprofundar ainda mais. Você pega, né, todo mundo aqui, né, com as suas próprias experiências. Pô, eu acho que, assim como um ser humano, eu estou sempre tentando, né, aprender, né, quanto consigo extrair desse aprendizado, né, e cada um né, conhece muito mais que um quesito do que o outro, e assim vem o compartilhamento. Na parte de gestão, eu acho que eu queria deixar também bastante disponível para vocês, pois temos um time de 28 pessoas que pensam 24 horas, né, como é que está o portfólio, como é que onde a gente está vendo, né, as oportunidades e não oportunidades. Então, acho que esse que é o nosso trabalho e isso que é o mínimo que a gente, né, tem que, né, oferecer a vocês todos. Então, fica aqui meu convite por favor, pode ligar, pode perguntar, pode... eu com certeza vou ser um pouco mais atiçado, né? Eu com certeza vou ligar, principalmente para o Everaldo aí, né? Porque eu quero ouvir algumas coisas aí né, dessas crises lá atrás aí que eu não vivi tanto, que com certeza vão trazer um valor assim extremamente importante para né, para aprimorar a minha gestão. Eu, da minha parte, queria já pegar só o gancho do Lapor, agradecer demais aí a presença de todos, Lapor, Everaldo, Jordano, Ulisses. Realmente, eu acho que a gente conseguiu construir um cenário com um racional bem interessante, que eu acho que gera reflexão de todos que participaram. A gente teve um número bem significativo aqui, bem constante de participantes, cerca de 200 pessoas aí ao longo do tempo todo de transmissão. E aí já fica deixar aqui um registro. Na quinta-feira, quem quiser ouvir um pouco mais do Lapor, na quinta-feira, às 18 horas, na UE Investimentos, a gente vai fazer uma transmissão com o Lapor, e aí ele vai poder entrar mais profundamente na questão de portfólio e dos ativos e de gestão da Vinland, da história dele lá. O Lapor ele falou que estava com fraude ainda em 86, Everaldo, mas eu me lembro que em 99 eu visitei ele lá na Cantor Fitzgerald, que era uma corretora americana que ficava nas Torres Gêmeas. Então ele tem história para contar de crise. Ele sofreu bem próximo algumas das mais expressivas que a gente teve até hoje. Então, assim, gente, fica meu convite já para quinta-feira, 18 horas. Todo mundo que está assistindo aí, que participou, vai receber o convite desse bate-papo que a gente vai fazer na quinta-feira, às 6 horas da tarde. Agradecer demais a todos vocês aí.
Obrigado. Mais alguém, Jordano? Agradecer mesmo, pessoal, e colocar à disposição tanto de vocês como das pessoas que participaram, aí, que ficaram online com a gente, tirar dúvida, para a gente discutir. É sempre bom o debate. Esses períodos de crise aí servem para a gente aprender bastante aí e ajuda no, acho que o processo todo, aí, o mercado todo. Né? Obrigado mesmo. Ulisses? Queria agradecer aí a participação de todos, agradecer pelo convite para a Way, e uma última reflexão aqui, que a gente como cidadão está, obviamente, torcendo, fazendo nossa parte, né, para que tudo melhore, mas quando a gente está falando de investimento, principalmente com recursos de terceiros, a gente não pode ficar na torcida, né? A gente efetivamente tem que ter um plano bem traçado, fazer decisões com bastante discernimento, né, bastante serenidade, para justamente aproveitar o que tem de oportunidades, sim, mas sem ficar só na torcida, né? Acho que isso é bem importante. Obrigado, Ulisses. Mestre Everaldo? Olha, queria só lembrar o seguinte para todo mundo. Gente, já foi pior. Já foi bem pior. Em um evento nosso, em 2015, nós trouxemos a Ana Maria Ju, uma economista chilena, que foi a chefe da missão do FMI, que socorreu o Brasil na década de 1980, quando o Brasil entrou em default. E eu juntei a Ana Maria Ju e o Savazini, que foi meu consultor econômico quando eu era diretor financeiro de empresa. E eles trabalharam juntos na época, porque ele estava no governo, ele era da equipe do Delfim Neto. E aí eu coloquei os dois juntos no palco, não se viam há mais de 20 anos. Botei os dois no palco e falei, olha, digam para a plateia como já foi pior, por favor. Isso foi em 2015. Aquele mau humor a gente, o Brasil entrando em recessão e tal. Eles contaram uma historinha que eu não esqueço. Falaram, olha, uma vez a gente estava em Washington, trabalhando lá, no FMI, toca o telefone, era o Banco do Brasil, Nova York. Olha, se a gente não arrumar 7 milhões de dólares, não são bilhões, 7 milhões de dólares hoje, não vai fechar o caixa do Banco do Brasil em Nova York. Aí, aquele pererê, né, liga para o Fed, fala com o presidente do Fed, me parece, tá bom, me dá 15 minutos. Aí liga em 10 minutos, liga para o Chase aqui que os caras vão mandar o dinheiro. E alguém lá mandou o dinheiro e salvou o caixa naquele dia. O Brasil não tinha reservas. Imagina em 98 também, enfim, já passamos por tanta crise complicada, né? A situação hoje não é fácil, mas, pessoal, já foi pior. Bom, pessoal, obrigado. Uma honra tê-los aqui. E para aquele que nos assiste, na próxima semana a gente faz uma outra live e aí nas redes sociais nós vamos, de novo, democraticamente escolher o tema com vocês. Pela votação da semana passada, eu ainda vou conversar com o André, o próximo assunto seria TI, mas tem aí a nova regulação saindo do CNPC, e aí vamos ver o que você escolhe, e nós estamos aqui para ocupar e para lhe ajudar a enfrentar esse desafio desse novo mundo. Pessoal, obrigado pela audiência de todos, vocês todos que vamos dizer assim, trouxeram brilho para o nosso dia, né? Um brilho técnico, e nos ajudaram a enfrentar os próximos dias. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão nossa.